Está no ar, Teologicamente, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John. No Natal, o que eu gosto é de rabanada. Meu nome é Eduardo, e eu acredito que a gente deve sim comemorar o nascimento de Cristo. É isso aí. Meu nome é Argemiro e eu acredito que a gente deve sim comemorar o Natal, aproveitar o momento para levar a palavra de Cristo, demonstrando o amor e a comunhão, comemorando o nascimento dele. Show! Meu nome é Clinton e eu entendo que o Natal é uma grande oportunidade de definir o que ele realmente significa. O Natal é uma oportunidade de ensinar as pessoas que o nascimento de Jesus vai além de um só dia no ano. Perfeito. Muito bom. No episódio de hoje iremos falar sobre o debate se os cristãos devem ou não celebrar o Natal, pois esse tema tem sido discutido a longas datas. Há cristãos igualmente sinceros e comprometidos em ambos os lados da questão, cada um com várias razões porque o Natal deve ou não ser comemorado em lares cristãos. Entretanto, o que diz a Bíblia? A Bíblia dá uma referência clara quanto a se o Natal é um feriado para ser comemorado pelos cristãos? O que vocês pensam, assim, a relevância de falar sobre esse tema nos dias atuais? Acho muito importante tratar esse tema, por causa que tem muitos pastores usando isso para falar que comemorar o Natal é errado. Acham que querem fazer a cabeça das pessoas para todo mundo pensar como ele pensa, né? É meio que por ele se achar o líder espiritual, todos devem seguir isso. Sendo que não tem verdadeiro significado do Natal, eles não demonstram isso. Certo. A importância do Natal, principalmente discutir sobre esse assunto, refletir sobre esse assunto, é porque as pessoas têm um conceito distorcido do que é o Natal. E o cristianismo ele entra para poder ensinar o que é o Natal. Porque se tem um povo que sabe o que é Natal, são os cristãos. São aqueles que nasceram de novo e entenderam o motivo do Natal, que é o quê? É nada mais, nada menos do que o nascimento de Jesus. É a vinda do Filho de Deus, que é o próprio Deus, vindo a este mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, é importante discutir para desmistificar o que as pessoas têm em mente do que é Natal. O materialismo, uma mentira, um paganismo e tudo mais. Então a gente entra nesse assunto para mostrar o que é o Natal de verdade, que é Jesus Cristo nasceu, e ele nasceu para nos salvar. Ótimo. Então, como o Clinton disse, é questão da importância de entender que o Natal não é simplesmente um dia no ano, né? Que as pessoas elas têm consciência de retribuição, de partilhamento, de família. A ideia é entender que a gente deve sim comemorar o nascimento de Cristo, mas que devemos nos recordar do que ele realmente veio fazer, do propósito dele. E o paganismo da festa em si, ele parte do propósito do coração da pessoa que está fazendo, tá entendendo? Eu acredito que a gente pode, sim, os verdadeiros filhos de Deus, comemorar o Natal, mas sempre com o propósito de recordar o motivo da vinda de Jesus, o porquê que ele veio a esse mundo, do porquê que ele nasceu, do porquê que ele viveu, do porquê que ele morreu, e quando ele ressuscitou, trouxe vida para todos nós. Então esse para mim é o propósito verdadeiro do Natal. Mas antes da gente iniciar o episódio de hoje, vamos para os recados. Gente, no recado de hoje eu só quero falar para vocês, para que se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, quero pedir a você para que siga as nossas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube. Eu vou deixar os links, ou aqui em algum lugar nessa página vai ter os links para que você possa estar tendo acesso às nossas redes sociais.
eu quero pedir a você também para que apoie esse nosso projeto. É o apoia-se/teologia. Vá lá, deixe sua contribuição com qualquer valor, nenhum valor específico, mas faça a sua contribuição, ajude esse projeto, nós precisamos da sua ajuda, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos para o episódio de hoje. Muitas pessoas às vezes ficam meio indecisas, ou alguns argumentam sobre a origem do Natal dizendo que foi com o nascimento de Jesus Cristo, com o nascimento de Cristo. Já outras dizem que o Natal é uma festa pagã, iniciou-se tudo como uma festa pagã. Mas aí, o que vocês acham? Bom, pelo pouco que eu vi, o Natal, na verdade, ele começou com... Na verdade, foi estabelecido pela Roma Antiga, né? Eles comemoravam, na verdade, em dezembro, eles comemoravam a chegada do inverno. Não tem uma história, como muitos falam, que ela era uma festa pagã, nada. Eles comemoravam simplesmente a chegada do inverno. Em diversos países, na época do Natal é frio, neva. Para nós aqui, que o Natal é o verão. E com isso, na Roma Antiga, a igreja antiga mesmo, eles escolheram essa data simplesmente para comemorar o nascimento de Cristo. E logo no surgimento da igreja, depois de um tempo, eles escolheram a data, como já tinha a comemoração do inverno, eles escolheram colocar bem nessa data o Natal, comemorar o nascimento de Cristo. E normalmente duravam 12 dias, porque foi os 12 dias que demoraram para os 6 reis magos chegarem até Cristo. Mas então, parece então que teve origem pagã, mas com esboço no cristianismo, seria isso? Não, na verdade, a origem era simplesmente comemorar o inverno. Chegou o inverno, não seria nem uma festa, né, na verdade. Era simplesmente, chegou o inverno e eles vão fazer uma festa para comemorar, algo para comemorar. Você está falando dessa chegada do inverno, é o solstício? Não, a chegada do inverno... nos países que nevam, lá chega o inverno, né? Quando chega o inverno, eles faziam para comemorar, porque de acabar o verão eles queriam comemorar, simplesmente. É porque, assim, principalmente na área, né, onde nós temos mais ou menos a ideia de onde Jesus nasceu, nessa época realmente é um tempo frio. Por isso que a gente entende que não era possível que Jesus Cristo tenha nascido realmente no dia 25 de dezembro. Porque se uma criança nasce nessa época, naquele lugar em que ele nasceu, com certeza, para estar diante ali em uma manjedoura, para estar diante de um lugar mais aberto, uma criança ia morrer de frio ali. Os animais, as ovelhas da época e tudo mais, iam morrer de frio. Né? Porque é um tempo muito frio em alguns lugares e é um frio extremo. Então por isso que fica até meio assim, é um dos argumentos que usam, não é só isso, mas é um dos argumentos que usam para dizer que Jesus ele não nasceu nessa data 25 de dezembro. Por quê? E a gente vai entrar nisso depois, mais para frente, eu não vou nem entrar agora, mas é porque exatamente isso que o Argemiro falou. Essa ideia de que era um período de inverno, um período mais gelado, né? E isso, querendo ou não, trazia um refrigério para algumas pessoas, dependendo do lugar que elas morassem. Porque não era sempre que tinha isso. Não era sempre que eles desfrutavam de um tempo como esse. Então, quando ele coloca a origem como sendo esse tipo de comemoração, é algo mais sensato. É algo menos, é algo que foge da ideia do conspiracionismo, né? Como as pessoas tentam colocar, que o Natal ele tem uma origem pagã, ele foi feito a partir de um povo pagão que adorava o Deus Sol e tudo mais. Então, isso tudo, eu enxergo isso como algo de uma teoria da conspiração, algo que as pessoas tentam colocar exatamente para banalizar a data, algo que as pessoas tentam fazer que nem o Grinch. Né? Ficar contra, né? Não, eu odeio Natal, eu odeio Natal, eu odeio Natal. E não é assim. A gente precisa saber separar as coisas. O paganismo existe antes mesmo da igreja começar a comemorar o Natal. O paganismo já existe desde o povo do Egito lá atrás, né? Em Êxodo, por exemplo. A gente vê as pessoas praticando o que nós temos por definição do paganismo naquela época. Então, eu acho que é preocupante você tentar aplicar a ideia do Natal como sendo algo pagão, entendeu?
Eu entendo o zelo, a preocupação de alguns irmãos quanto a isso, e eu acho até válido até certo ponto. Mas quando ultrapassam esse ponto, eu acho que já fica mais complicado. Porque a gente tem que tomar um cuidado maior quanto a isso, para não cair no legalismo, para não cair numa ideia de você se isolar do mundo, quando você deveria ter a oportunidade de ensinar ao mundo o que é o nascimento de Jesus. Entendeu? Basicamente isso. Sim, e outra coisa, assim, realmente o Clinton tá certo, porque dá até um certo ar de intelectualidade hoje em dia, a pessoa sair abolindo todas as práticas sociais que envolvem religião. Quando a pessoa se reforma, ela se envolta de uma capa de intelectualidade e defender algumas pautas, como a extinção da comemoração do Natal, por exemplo, acaba soando como um ar de intelectualidade. E eu vejo muito mais como um preconceito, porque muitos dos reformadores, muitos não, alguns dos reformadores e muitos dos pais da igreja, como eles repeliam essa data, essa comemoração, acaba que hoje muitas pessoas, não por princípios bíblicos, mas por seguirem outras pessoas, acabam, de certa forma, rejeitando essa data. Sim, tinha a festa da Saturnália, que era comemorada nessa mesma data, que, como o Argemis e o Clinton disseram, era uma semana, né, de comemorações. Mas os cristãos, desde o século II e III, se esforçaram muito para criar suas próprias comemorações nessa data, enquanto os pagãos comemoravam as suas festas, né, as festas prazerosas. Então, alguns cristãos comemoravam o Natal simplesmente relembrando o nascimento de Cristo, não pela data em si, mas porque eles queriam comemorar algo santo em meio a todo o paganismo. Então, eu acho que o povo cristão, por ser minoria, na maioria das vezes ele age dessa maneira. Ele comemora uma data especial, apesar dela não ter o significado amplo para todo o resto da sociedade, como é hoje, por exemplo. Nós, cristãos, entendemos o verdadeiro significado do Natal. Mas a festa, até hoje, apesar de simbolizar o nascimento de Cristo, ela é pagã para muita gente. Então, porque muita gente crê que adora Jesus e não entende nem quem ele é. Então eu acredito nisso. E é interessante que você falou, só complementar uma coisa, John. Pode falar, pode ficar à vontade. É interessante o que você falou, Eduardo, porque embora muitos dos reformadores, muitos homens na história da igreja tenham se colocado contra essa comemoração, eles não se colocaram contra essa comemoração porque era um tipo de festa, de representação do nascimento de Jesus, mas porque a idolatria, a distorção era tão grande que eles realmente se colocavam dessa maneira por um zelo extremado. Não é que eles eram contra em si a comemoração, eles eram contra a idolatria tão grande que o povo tinha, principalmente por causa da data, por causa do paganismo, por causa do mundanismo, da idolatria e todas as outras coisas que envolvem isso. Hoje em dia, nós somos contra, por exemplo, várias festas que as pessoas comemoram, mas não por causa da festa em si, mas porque as pessoas usam essa festa para uma motivação contrária, diferente. A gente tem, por exemplo, o que o pessoal chama de Corpus Christi aí, totalmente distorcido, exatamente, totalmente mudado, totalmente... E a gente age como? A gente não vai entrar na deles, porque eles são idólatras. Eles estão adorando um falso Deus, eles estão caminhando por um outro caminho, então a gente não vai seguir esse mesmo caminho. Então a gente é contra mesmo. Agora, a gente não pode, vivendo numa sociedade onde nacionalmente para tudo no dia 25 de dezembro, a gente fala assim, não, eu não quero comemorar no dia 25, quero comemorar no dia 7 de abril. E só vai estar você lá, entendeu? Só vai estar você sozinho e você não vai ter a oportunidade de desfrutar de um momento com a família, de um momento com amigos, de um momento onde as pessoas estão praticando algo totalmente diferente daquilo que foi ordenado na Escritura. Então, os cristãos eles tinham que olhar para essas datas e falar, eu preciso ser professor dessas pessoas, eu preciso ensinar essas pessoas o que é
de fato o nascimento de Jesus, o que é de fato a ressurreição de Jesus, entendeu? Eu preciso olhar para essas pessoas e ensinar a Bíblia para eles, porque eles estão comemorando alguma coisa achando que está na Bíblia, mas não está. Onde está na Bíblia que não pode comer carne nesse período do Corpus Christi? Não está. Não tem nada essa restrição. Essa restrição foi criada por tradição, usando uns textos assim bem fora do contexto. Então, o grande problema dessas pessoas que são anti-Natal e não abrem de jeito nenhum é que elas não usam da oportunidade para ensinar a Bíblia para o povo, para ensinar o povo a comemorar o Natal todo dia, para ensinar o povo a se alegrar, a se exultar, a buscar uma alegria plena todo dia, porque Cristo nasceu. É a mesma coisa em algumas pessoas que tentam colocar o dia do Senhor como um dia suprassumo de todos os outros, de maneira que não abre, quem não faz e quem não guarda um dia tá pecando e vai... Enfim, eu estou falando desses extremos, nesse sentido de pontos que a gente precisa ensinar para as pessoas. A gente precisa ensinar para as pessoas que nós somos, entre aspas, muitas aspas aí, os adventistas de todos os dias. Não é só do sétimo, do sexto, não. É de todos. É de segunda a segunda. Essa foi boa. É de segunda a segunda. Nós somos adventistas de todos os dias. A segunda é um dia do Senhor. Adventista de todos os dias. A segunda-feira é o dia do Senhor para nós. Por quê? Porque nós vamos viver para Deus intensamente. Terça também, quarta, quinta, sexta, sábado. E no domingo, que o nosso país também para, que o nosso país também descansa, o que nós vamos fazer? Vamos se dedicar mais para Deus. Mas o domingo, olha, calma, o domingo ele não é um dia santo, 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 especialzíssimo assim que a gente vai colocar e que se você não guardar, você está tropeçando na lei, e se você tropeçar na lei, você está desobedecendo, e se você desobedece, você peca, e se você vive em pecado, você vai para o inferno, entendeu? Olha o desdobramento onde isso vai dar. Então, a gente precisa estar atento a essas coisas e usar dessas comemorações para ensinar o povo como é que é, entendeu? Eu acho muito importante isso. A gente não pode negligenciar isso e se colocar numa bolha. Nós somos separados do mundo porque nós vivemos diferente do mundo. Nós não somos separados do mundo para viver fora do mundo. Jesus Cristo, quando orou lá em João 17, ele não orou para Deus tirar os crentes do mundo. Pelo contrário, ele orou, livra eles do mal. Não peço que os tire do mundo, mas que livre eles do mal. É esse o propósito de Jesus naquela oração, fortalecer a nossa fé, nos santificar. Para quê? Para que a gente consiga demonstrar isso para o mundo. Então, só acrescentando um pouco no que o Eduardo colocou aí, que é muito importante. Então, eu acredito que a gente precisa ensinar para o povo o que é cada coisa que eles dizem comemorar, né? Ou quem é o Jesus que eles dizem crer. Né? Porque para eles Jesus é aquele cara bonitão, com a barba bem feita, aquele cabelhão penteado com um gel e tal. E não é isso, não é assim. Então o povo de Deus precisa ensinar a Bíblia para o povo. Não é o povo que vai dizer para os cristãos o que é o Natal, o que é a Páscoa. Pelo contrário, é o povo de Deus que diz para o mundo, ó, isso é Páscoa, isso é Natal, pela Bíblia. Então só para ficar um pouco mais claro, então quer dizer que o Natal ele teve uma origem pagã, foi isso? Não necessariamente. Eu acredito que já existia a comemoração, existia a festa em si, mas que posteriormente ela se tornou sim pagã, mas pelos costumes da sociedade que era pagã, não pela... A tradição. Exatamente. Não, porque assim essa festa natalina, que a gente pode dizer assim, não existia nos tempos bíblicos. Não havia. Essa comemoração não há relato das escrituras de uma comemoração específica para essa época. O que nós temos é para o nascimento de Jesus um certo tipo de comemoração, que não seria uma comemoração, mas seria talvez ali um pouquinho de festividade, de alegria, quando o menino nasceu, né? A gente vê que a Escritura fala muito do nascimento do menino Jesus. A gente vê Isaías profetizando sobre isso, a gente vê quando Jesus nasce, a gente vê os magos saindo
de um lugar para ir para outro lugar até lá e levando presentes para Jesus ali, né? Que eles falam que a Bíblia vai falar que levou mirra e levou outras coisas e tal. Então a gente encontra no nascimento de Jesus um certo tipo de comemoração, de festividade, mas completamente diferente do que tem sido feito durante os séculos aí. Lembrando também que a comemoração ela é toda memorial, ela não é de forma literal. Porque, claro, todos nós sabemos que é fato que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Verdade. O Natal significa o espírito de confraternização, né, de união, reencontro das famílias, né? E a paz, né? Significa a paz de um modo geral no mundo inteiro, né? Então, a gente já entrou aí um pouquinho nesse tema. Eu vou deixar o Argemiro falar um pouco. A gente entrou um pouquinho nesse tema aí. O que é que a Bíblia fala sobre o Natal? E 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus. Então, só para a gente dar continuidade a isso que foi falado, eu vou pedir para que o Argemiro fale quais são os versículos ou qual é a passagem bíblica que se é utilizado para falar aí, para embasar sobre essa comemoração do nascimento de Jesus e se esse versículo confirma alguma data específica do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é relatado tanto em Mateus 1 quanto em Lucas 2. Mas, na verdade, a data específica assim, na Bíblia, a Bíblia não relata, né? É uma data que fala que foi a data que Jesus nasceu. Quando a Bíblia foi escrita, Cristo não se preocupou em revelar a data. Mas a Bíblia nos deixa o relato que quando Cristo nasceu, houve festa no céu. Tanto que os reis magos foram entregar o ouro, a mirra, como foi dito. Então nós podemos... E houve festa quando Cristo nasceu. Embora não tenha data, é importante nós dedicarmos uma data para comemorar esse nascimento. Porque, afinal, sem o nascimento de Cristo, não teria a morte dele na cruz. E sem a morte na cruz não haveria salvação para nós hoje. Eu ouvi dizer que se a gente não sabe o dia de nascimento de Cristo e comemorar esse dia 25 como o nascimento dele, é uma mentira. A gente está comemorando uma mentira. Procede isso daí? Sim. Não, quando você não sabe... Não está comemorando uma mentira. Porque a Bíblia não é o fato da Bíblia não relatar a data que fala para não comemorar. Pelo contrário, a Bíblia fala que houve festa. Se houve festa, devemos comemorar, não importa a data. Na verdade, as pessoas hoje elas começam a colocar muito obstáculos para quando ela não é aquilo que ela concorda. Porque você usar o argumento que é uma festa pagã para não comemorar o aniversário, o nascimento de Cristo, é a mesma coisa, porque elas não fazem a mesma coisa quando é para uma festa de casamento, quando é para usar o vestido de noiva. Tem muita gente que não comemora o Natal por conta de ser uma festa pagã, mas a Bíblia também não relata que a noiva tinha que usar uma roupa branca para casar. A Bíblia também não fala que tinha que tocar a marcha nupcial para a noiva casar. Isso tudo veio de tradições pagãs. Mas mais ainda, a Bíblia também não fala que no caso é a noiva que é levada até o noivo no altar. No caso é o contrário, né? Porque Cristo ele está preparando a noiva e ele é que vai vir até aqui. Então, se a gente começar a seguir essa mesma linha de raciocínio, vai ficar complicado, porque a gente vai olhar para isso aí e vai falar, poxa, a ordem está errada. O casamento, e você usou muito bem essa ilustração do casamento para comparar, porque se for para seguir, tem que seguir à risca, tem que seguir do jeito que está. Não adianta que você querer pegar um argumento e usar esse argumento só quando convém e ignorar as outras partes. Tem desdobramento. É o que eu tinha falado no começo. Tem desdobramento, todo posicionamento quanto a isso. Então, e outra coisa, o casamento é muito importante. Dá um exemplo, trabalha no Natal. Lógico. Férias, só você lá na empresa. Vai só você lá na empresa, você não concorda, você tem que trabalhar, você sai de casa, você faz sua rotina normal. Né? Então deixa eu colocar mais um pouquinho aí de uma pitada aí nesse assunto aí. O que vocês acham assim? Não sei se vocês perceberam, mas por exemplo assim, no Antigo Testamento existiam muitas coisas que Deus, não vou dizer assim, mas assim que
as outras nações faziam e que Deus permitia que o povo de Israel faziam, mas, vamos dizer assim, entre aspas, com uma outra roupagem. Por exemplo, quando Josué ele atravessou o rio, Deus mandou que ele levantasse uma coluna de pedra, para que aquilo fosse em memória ao que Deus tinha feito. Aquele ato de levantar a coluna, eu não me lembro aqui agora a nação, mas aquele ato de levantar a coluna era um costume de uma nação pagã e que Deus mandou ele fazer. Será que o Natal também não seria isso? Deus pegando aquela prática pagã e mostrando para que ele deve ser adorado? Não sei se vocês conseguiram entender a pergunta mais ou menos. Sim. Eu entendi. Eu entendi e assim, dentro disso a gente só precisa tomar alguns cuidados, porque muitas pessoas usam esse tipo de argumento, né, para poder colocar a ideia de que um exemplo, quando alguém é cantor no mundo, né, entre aspas, quando alguém canta no mundo, música, entre aspas, secular e tudo mais, essa pessoa, quando ela nasce de novo, ela passa a congregar em uma igreja, as pessoas ficam em cima dela para que ela seja o quê? O que ela era. Um cantor gospel. É ou não é? Uhum. Um cantor gospel. É isso que eles querem. Então, o cara, ele trabalhava lá com música, de repente ele passa a ser um cantor gospel. E aí a gente só precisa tomar cuidado com esses argumentos, porque algumas pessoas usam esse argumento de má fé para tentar transformar algumas coisas do mundo em gospel. Simplesmente coloca o nome gospel, virou cristão, né? E assim, só tomar esse devido cuidado quanto a essas questões. De resto, eu acredito que seja basicamente isso. Deus muitas vezes, e não só no Antigo Testamento, no Novo a gente vê isso também. A gente vê Deus pegando práticas ali que os judeus faziam e mostrando para os judeus que ele tinha uma maneira melhor de fazer aquilo que honrasse a ele. Um exemplo disso é quando Paulo chega em Atenas e Paulo vê todos aqueles altares de adoração e vê vários bilhares de deuses ali e ele encontra um Deus desconhecido. Ou seja, esse povo não conhece esse Deus, mas eu conheço o Deus verdadeiro. Então eu vou falar para esse povo que esse Deus que eles não conhecem é o Deus que eu conheço, é o Deus verdadeiro. Então Deus ele usa daquele altar de idolatria para quê? Para usar a pregação do evangelho, para usar a anunciação do nome de Jesus ali. Então, eu acredito que possa ser isso também. Deus ele faz muito isso. Ele pega essas coisas que o mundo diz ser boas e ele mostra que elas não são boas e mostra que ele tem uma maneira que é boa. E a gente encontra isso em diversos textos bíblicos, em diversas narrativas. A gente vê Paulo falando que Deus ele pega as coisas loucas deste mundo exatamente para poder confundir aqueles que acham que são sábios e tudo mais. Então, Deus ele tem essa maneira de trabalhar sim, né? Com Josué foi assim, como você falou, mas a gente encontra isso em tantos outros relatos bíblicos. A gente só precisa estar atento para olhar e enxergar. Foi um exemplo que eu dei. Foi um exemplo muito bom, Deus ele faz isso mesmo, né? Mas as pessoas tentam usar disso e fazer de má fé, como as pessoas criam por aí, o Halloween gospel. Como é que pode isso? Que coisa maluca, né? A balada gospel. Então, tem que só tomar cuidado que não é bem assim que funciona. Deus ele faz essas coisas, mas ele faz essas coisas sempre dentro dos parâmetros bíblicos, nunca ultrapassando aquilo que ele mesmo inspirou, nunca colocando algo onde não se deve. Então Deus é muito organizado, Deus ele é muito genial nessas coisas, porque ele coloca de uma maneira que não permite que as coisas ficam banais, que foi esse o caso. Ninguém questionou nada, eu acredito. Eu estou me lembrando vagamente desse texto, mas eu não me lembro de alguém questionando alguma coisa. Pelo contrário, eu lembro do povo adorando a Deus pela vitória que havia conquistado. Então eu acho interessante essa colocação, muito boa. A ideia é de voltar para a família, para os laços de família e passar um Natal bom. Resgatar os valores, né? Seria pecado, então, o cristão comemorar o Natal, já que isso é considerado festa pagã? Essa discussão só leva uns 1.600 anos.
Mas vamos tentar aqui, Pouquinho. em poucas palavras, tentar sintetizar um pouco o que a gente acredita à luz das Escrituras e da nossa coerência que Cristo nos concede pela graça, né? Assim, dizer que é pecado você comemorar o Natal é um pouco extremado, porque não há relato nas Escrituras proibindo a comemoração do Natal. E você tem que andar numa estrada meio que invisível, porque você não tem um relato bíblico específico sobre isso e nem nada parecido. Então acaba que a gente tem que andar meio num caminho muito estreito. Por um lado, a gente não pode desrespeitar o princípio regulador do culto, porque Deus não ordenou expressamente nenhuma festa anual em comemoração ao nascimento de seu filho. Mas, por outro lado, a gente também não deve menosprezar o nascimento de Jesus e nem todas as conquistas dos irmãos cristãos que conquistaram o espaço de comemoração dentro de um contexto totalmente pagão, dentro de um contexto totalmente opressor. Uhum. Então, é um desafio para nós cristãos, mas nós cristãos somos chamados para andar em equilíbrio. Porque, como o Clinton disse, a gente não pode ser liberal a ponto de permitir que tudo aconteça, mas também não pode legalista a ponto de chamar tudo de anátema, de pecado. Então, para não ficar em cima do muro, acredito que o Natal não é pecado, nem a comemoração do Natal seja pecado, porque é um momento de comunhão com a sua família, de comunhão com seus amigos, parentes, familiares, de comemoração, sim, do nascimento que você conhece, você como cristão conhece, e não só isso, um momento de evangelismo, um momento de compartilhar a vinda do Salvador, de se alegrar na vinda dele, um momento que nós estaremos dentro do nosso seio familiar e pessoas que não têm o mínimo interesse por religião ali celebrando e tendo a oportunidade, no caso, de ouvir o evangelho. Porque é um momento de reflexão, é um momento que as pessoas param para refletir na vinda do Messias. Então, o propósito de sua vida e sua morte e ressurreição é o que nos reme hoje de todo pecado. E as pessoas ouvirem sobre isso através da comemoração do Natal é maravilhoso. A gente cumpre propósitos os quais Cristo deixou aos montes. Então, não podemos viver numa bolha legalista, chamando tudo de pecado, de anátema, dizendo que é uma origem pagã e não se discute, não tem discussão, que fere o princípio regulador do culto. Não acredito nisso. Acredito que seja sim, que tenha origem de certa forma pagã, que se tornou ao longo dos anos, mas que irmãos cristãos lutaram, comemoraram sim o nascimento de Cristo nessa mesma época. E hoje podemos ter um momento de comunhão regulado, inclusive, pelo Estado. Então, não acredito que seja pecado, não. Bom, eu acredito que não seja pecado até o ponto que eu comemoro o Natal como o nascimento de Cristo. A partir do momento que eu deixo o Natal contemporâneo tomar conta, onde o consumo se toma conta, onde o meu objetivo, o meu foco se torna Papai Noel, se torna árvore de Natal, o Natal perde todo o foco que tinha. E aí sim ele se torna pecado, porque eu estou substituindo, meio que eu substituí o Deus pelas coisas do mundo. Aí para mim isso se tornaria pecado se a pessoa substituir, se colocar o Natal como o consumo que temos hoje em dia. Mas se eu falar que comemorar o Natal, comemorar o nascimento de Cristo, por ser uma festa de origem pagã, é pecado, tudo que teve origem pagã vai ser pecado. Eita! Porque eu não posso generalizar. O que eu gosto é pecado. O que eu gosto não é pecado. O que eu não gosto é pecado. Então, se a pessoa vai casar na igreja, com um vestido de noivo, com a música, vai ser pecado também. Se a pessoa vai comemorar a festa de aniversário, vai se tornar pecado também. Se o foco for Cristo no Natal, se o foco for o momento de você
dar o testemunho e mostrar para o mundo que Cristo nasceu, para mim não é pecado. Não tem como argumentar falando que é pecado. Aí nesse caso aí do Argemiro, a pessoa só tem uma solução. Ela vira testemunha de Jeová. É o jeito. Não comemora Natal, não comemora aniversário, e aí pronto. Ou você abraça o pacote ou você sai fora. Muito bom. Então, eu vou só responder bem breve mesmo. Minha resposta ela pode parecer um pouco paradoxal, mas você vai entender no final, no fechamento. Eu acredito que sim e que não. Mas por que sim e que não? Sim, é pecado quando a motivação de se comemorar é simplesmente algo egoísta, um desejo de você simplesmente não trabalhar, um desejo de você simplesmente ficar em casa, ou talvez algo bem pior, um desejo de você encher a cara, de você beber até cair e coisas desse tipo. Então aí você foge completamente da essência da coisa. Aí sim você está comemorando o Natal como um pagão. Você está comemorando o Natal de fato como um pagão comemoraria hoje. Então, entra nessa ideia de que se torna pecado nisso. Agora, não é pecado como já foi dito. Quando você entende o que é o cerne disso que você está comemorando e que você entende que hoje, 25 de dezembro, não é só uma comemoração esporádica do Natal, mas que, pelo contrário, você já vem comemorando o Natal desde o dia 1º de janeiro, ou desde o momento em que você entendeu o Evangelho, ou desde o momento em que você confessou a Cristo como seu Salvador, aí tudo bem, aí você realmente está dentro do que Paulo coloca em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É uma maneira de você fazer para a glória de Deus também, porque a gente não pode estar envolvido nesse mundo e vendo as coisas acontecerem de forma tão suja e não aproveitar esses momentos para poder viver para a glória de Deus. Quando você se isola, quando você se coloca longe ou afastado desse caos que tem, esse caos ético, esse caos moral que tem acontecido, você está negligenciando esse texto. Me lembra, inclusive, até uma história de um homem que chegou certa vez para Agostinho e falou: olha, Agostinho, hoje eu não pequei, eu fiquei o dia inteiro em casa, eu me isolei de tudo, não liguei para ninguém, não conversei com ninguém, eu não me importei com nada mais, eu só fiquei em casa orando e falando com Deus e meditando nas palavras dele e tudo mais. E aí a resposta de Agostinho foi mais ou menos assim: você ajudou seu pai no trabalho dele? Você carregou as coisas da sua mãe? Você cuidou dos seus irmãos? Você fez? Não? Então você pecou, porque você podia fazer o bem e você não fez. Então é um cuidado que tem que tomar ao querer se isolar dessas coisas, ao querer se colocar longe do mundo porque quer ser o santo e acabar pecando por não fazer o que é o bem e não glorificar a Deus dessa maneira. Só para poder pensar nisso aí. Muito bem, muito bem. É o nascimento do Cristo Salvador de todos nós. E hoje o Natal, a gente consideramos o Natal como uma festa de paz, uma festa de harmonia, uma festa de encontros, entendeu? Antes da gente chegar aí pro final, a gente vai falar no final aqui sobre os perigos em que se pode cair ao comemorar o Natal contemporâneo. Mas antes da gente falar sobre essa parte, vamos falar em nós fizemos algumas enquetes, fizemos uma enquete aí no Instagram, eu fiz aqui também no meu WhatsApp, e algumas pessoas responderam. E a gente vai falar aqui sobre o que as pessoas comentaram e a gente também vai comentar um pouquinho em cima aí de cada resposta que elas deram, beleza? Tá certo. Argemiro, você pode começar lendo, por favor, pra gente? A primeira comentário que deixaram foi que Jesus não nasceu em dezembro e que tudo isso é para enganar o povo. Muitos cristãos sabem da verdade. Foi o ponto que a gente falou, né? Da data de nascimento de Jesus, que a Bíblia não relata e que tudo indica que não foi realmente em dezembro. Eu só esqueci de mencionar que a pesquisa
ela foi o seguinte, né? A gente perguntou lá, Natal, festa pagã que se tornou cristã ou festa cristã que se tornou pagã? Então a maioria das pessoas, pelo menos na minha enquete, elas responderam que o Natal ela é de origem pagã, é origem cristã que se tornou pagã. A maioria das pessoas responderam assim o seguinte, né? Elas acreditam que o Natal sim realmente ela teve origem cristã, mas que se tornou pagã ao longo dos tempos. E na sua enquete lá também deu esse mesmo resultado? É o mesmo resultado. Mesmo resultado, né? É isso aí. O meu ficou mais ou menos lá, 52% acreditam que é festa cristã que se tornou pagã, e 48% acreditam que é uma festa pagã que se tornou cristã. E isso vai de encontro ao que a gente falou aqui, né? Que nós falamos que foi uma festa pagã que se tornou cristã, né? Vai bem em conta. Vai bem de encontro ao que a gente disse aqui. Parece que o entendimento ainda, eu não sei se por falta de conhecimento a respeito do tema, as pessoas pensam que o Natal realmente teve uma origem bíblica, com 25 de dezembro sendo considerado o nascimento de Jesus, e que isso tudo foi sendo tomado pelo mundo pagão, né? A gente consegue comprovar isso até conversando com familiares e amigos, né? Se você chegar para algum familiar amigo e você perguntar por que se comemora o Natal, a resposta vai ser mais ou menos nesse sentido aí. A mentalidade é a respeito assim ainda, né? E para mim essa repulsa de quando a pessoa descobre que não nasceu necessariamente no dia 25 de dezembro é muito por essa ignorância antes que a pessoa teve, né? De acreditar a vida toda que Jesus tinha nascido, então se ele não nasceu dia 25 é pagão, eu não vou comemorar de jeito nenhum porque eu fui enganado. Então eu acredito que o outro extremo também parte dessa ideia, dessa descoberta, a partir dessas descobertas aí. A verdade é que a má compreensão sempre vai gerar uma distorção, não tem jeito. Uhum. É automático. Até o próprio Cristo ele já se tornou aí, a gente nem... o Jesus que é caracterizado hoje, né, o Jesus radical que a gente conhece hoje, também já não é mais aquele Jesus bíblico. Já fugiu faz tempo. Então algumas pessoas aqui em resposta, elas disseram o seguinte: acredito na letra A, porque não vemos em local nenhum a Bíblia, nem mesmo os pais da igreja comemorando o Natal, muito menos ordenanças para tal evento. Achei interessante essa resposta aqui, porque disse que nem mesmo os pais da igreja comemoraram o Natal. Isso procede? Nem mesmo os pais da igreja comemoraram ou falaram a respeito do nascimento de Jesus? Em certo sentido, sim. Eles não comemoraram mesmo, porque as coisas ali no pós-apostólico, as coisas ainda estavam ali sendo formadas dentro de um padrão. Então, realmente, é o que eu falei lá no começo, o excesso de idolatria, o excesso de desvio doutrinário, que inclusive culminou lá na frente, em 1517, na Reforma Protestante, acabou fazendo com que os pais da igreja, inclusive os puritanos, que são muito conhecidos por isso, vivessem de uma maneira realmente contrária ao que o mundo moderno vivia. Então, acredito que a repulsa pela idolatria, pela mentira, pela distorção era tão grande que eles realmente não praticavam nem um pouco daquilo que os ímpios praticavam. Então, de fato, a gente encontra nos reformadores, nos pais da igreja, em alguns, no caso, essa não comemoração do Natal e até mesmo alguns de Páscoa, de outras coisas. Por quê? Porque era um excesso muito grande de desvio. Hoje a gente tem esse desvio excessivo, essas coisas, mas a gente precisa entender que ali os apóstolos morreram, gente. Jesus Cristo voltou ao céu. As pessoas ali olhavam para aquilo e falavam, há 10 anos, há 50 anos, há 100 anos atrás, o apóstolo João estava aqui pregando, estava aqui ensinando. Hoje a gente não tem mais eles. Então, as heresias começaram a entrar dentro da igreja, e dentro dos pais da igreja a gente consegue identificar o combate a certas heresias que estavam atacando a igreja, e aí a resposta da igreja foi o quê?
A gente precisa sair fora disso. A gente precisa se colocar contra isso. Então, com certeza, eles se colocaram contra, eles lutaram contra isso, mas a razão não foi porque Jesus não nasceu dia 25, porque isso é pagão. Não, a resposta foi o quê? Nós precisamos andar em santidade e nós precisamos fazer a diferença diante desse mundo. E como eles não tinham ali, hoje a gente tem um Natal, né, entre aspas, aí, muito diferente do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, um dezembro diferente, pessoas diferentes, informações diferentes, conhecimentos diferentes. Naquela época era muito escasso, eles não tinham acesso a muita coisa. Hoje a gente tem acesso a 500 livros sobre Natal concordando e discordando. O que Agostinho tinha em mãos? Agostinho tinha em mãos uns papel manchado, sujo ali, que ele mal conseguia ler direito. Então a gente precisa levar isso em consideração. Não é que eles simplesmente, eles eram contra o Natal e eles condenavam quem praticava o Natal. Isso é mentira. Isso a gente não encontra. A gente encontra eles falando contra a idolatria das pessoas a certas datas, a certas coisas. Isso nós encontramos. Agora, que eles não comemoravam porque eles eram contra e tudo mais, isso eu acredito que é forçar um pouquinho a barra do que a gente tem disponível hoje sobre os pais da igreja. Perfeito. E assim, só para completar, eu acho assim, que contemporizando o que o Clinton falou, a ideia não é mostrar que o Natal o de hoje é correto, é perfeito, que ele é bíblico, que ele se enquadra em todas as partes das escrituras, que é uma ordenança, mas que uma pessoa não pode ser chamada de herege ou pecadora simplesmente porque ela escolhe comemorar, sim, a data do Natal. Então, como o Clinton disse, uma cultura diferente, ela gerava respostas diferentes da igreja. Eu vejo nos pais da igreja, como Orígenes, por exemplo, uma repulsa muito maior das práticas pagãs do que a própria data pagã. Então, eu acredito que eu vi muitas exortações à igreja quanto às práticas das pessoas, que a igreja não deveria adotar as mesmas práticas. E esse princípio permanece ainda para hoje. Então, entendendo nós aqui, eu acho que todos em concordância, de que se a pessoa escolhe não comemorar a data do Natal, entendemos, e não só entendemos, falo por mim, que respeito a pessoa, mas também que ela não tem nenhum direito de sair chamando a pessoa de herege, de pecadora, porque ela, um outro cristão, resolveu passar o Natal com a sua família. É simplesmente isso. Argemiro, pode ficar à vontade nos seus comentários, na sua enquete aí. Então, outro ponto que eu achei aqui interessante, foi um comentário, mas que na verdade acabou mostrando o desconhecimento das pessoas e o que vem sendo ensinado errado em algumas igrejas, né? Porque o comentário foi: Natal é uma festa pagã, e fomos estudar como começou a árvore de Natal, que vem lá do início de Nimrod. Mas sendo que eu andei pesquisando aqui, e na verdade a árvore de Natal surgiu por causa de Lutero. Eita, achei que ninguém ia falar sobre isso. Foi em 1530, na Alemanha, que ele estava andando e ele viu o pinheiro, gostou, ele viu o reflexo do sol do pinheiro e levou para casa dele. Uhum. E com isso foi a tradição. O que aconteceu na Alemanha, do pinheiro e no Brasil. Alguns chegam até a dizer que por causa do formato, dizem que é a Trindade ali, né, por parecer um triângulo. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, eu ouvi falar, né? Aí vão surgindo cada coisa também. Eu não cheguei a ouvir falar sobre isso, mas aí foi a tradição que veio da Alemanha, né? Os alemães faziam, lá no sul temos uma grande comunidade alemã, e por onde os alemães foram indo, eles foram levando essa tradição com ele. E é uma tradição que veio do Martinho Lutero, e as pessoas vêm falando que vem lá de Nimrod. Não, e assim, eu já ouvi falar realmente mesmo a respeito dessa árvore, que a respeito de adoração à árvore, e por conta disso seria errado, né, colocar árvore de Natal. Eu já ouvi algo a respeito disso, mas a origem da árvore, essa árvore de Natal não tem nada a ver com Nimrod, né? Não tem nada a ver. Tanto, eu até espantei, né? Eu vou pesquisar, o pessoal falando.
Aí quando eu vi que foi com o Martinho Lutero. Então só se Martinho Lutero estava na época de Nimrod, eu não sabia, né? Ou com outro Martinho Lutero. O que ensina foi isso, 1530 é tradição, não tem nada de adoração, que é coisa da festa. A festa pagã que existia na época não tinha nem a árvore de Natal, existia. Eu já ouvi também falar, a respeito dessa árvore que no Egito, por exemplo, é o deus Osíris, que personificava o crescimento de vegetação, das forças criadoras do Nilo, enfim. Então ele seria sendo representado pelo cedro, outros deuses de outros povos. Eles tinham as suas representações vegetais. Atis, o abeto, no caso Pinheiro, Júpiter, a azinheira, Apolo, o louco e mais uma infinidade aí de outros deuses e suas árvores que não vale nem a pena mencionar aqui. Mas então eles estão falando, eles fazem esse tipo de paralelo com a adoração árvore, porque aqueles deuses adoravam a árvore, então pegou-se essa árvore de Natal como um culto, como se as pessoas se dobrassem diante da árvore de Natal e adorassem essa árvore, né? Na verdade, eles fazem aquele paralelo, né? Eu quero falar que é errado, então, eles faziam isso, então eu vou falar isso. Mas, na verdade, as pessoas não vão a fundo ver da onde surgiu mesmo. Porque na época, no Egito, por mais que existiam os deuses que, como você falou, que o pinheiro representava uma árvore, a tradição veio da Alemanha. Então, eu associar um ponto com outro são coisas, para mim, no meu ponto de vista, completamente diferentes. Ok. Teve um comentário que eu recebi aqui também, que eu achei esse comentário muito legal, cara. Ele disse o seguinte: a meu ver, foi quase as duas coisas. Digo quase porque, pelo que sei, nessa data acontecia uma festa pagã, mas não acho que houve uma substituição e sim comemorações diferentes na mesma data, um não extingue o outro. Depois disso, sim, uma vertente do Natal se tornou uma festa pagã, ou seja, está em cima do muro, né? Está em cima do muro, não sabe se é porque é pagã, se comemora. Eu acredito, eu sei que ele está em cima do muro, mas eu acredito que tenha fundo de verdade nisso, porque apesar de, sim, as duas festas terem sido comemoradas paralelamente, uma sobrepôs a outra logo em seguida, e a igreja tem que se posicionar com relação a isso, né? Então ele não pode ficar em cima do muro, mas o comentário não tá todo errado, não. Mas tá bom. Eu acredito. Eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer, que é festa pagã sim por conta dessa comemoração. Dessa festa pagã que existia. Isso. E não porque por causa do nascimento, a gente pode dizer sim, por causa da vinda de Jesus. Eu acho que seria mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Mas enfim. Eu vou ler mais uma aqui, Gemiro, depois você lê o seu aí. Então ele disse assim: eu não conseguiria escolher por motivos de tudo. Ele quis dizer, eu não conseguiria escolher, né, qual tá certo. Por motivo de tudo bem ter uma data em que se comemore o nascimento de Jesus, mas a questão é como comemorar. Os meios para se fazer isso são pagãos. Aborda isso, por favor. Beijão para vocês. Então ele está falando aqui, como que a gente vai comemorar o Natal se os meios para isso são pagãos? E aí? Esse aí tá na dúvida, respondam ele. Um comentário legal de um rap que eu ouvi uma vez, um rap cristão, que eu achei interessante e isso ficou na minha cabeça, fica até hoje na minha cabeça e às vezes eu até uso. É um jogo de palavras que diz assim, né? Vocês já devem ter ouvido: a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Então, como que a gente vai comemorar o Natal? Como que a gente vai passar por tudo isso aí? Entendendo que a graça de Deus nos capacita a andar por esse mundo imoral, depravado e sujo, sem que a gente se contamine com ele,
sem que a gente se transforme de novo ou se destransforme, né? Porque nós somos transformados, sem que a gente volte a ser o que a gente era antes. Então, embora eu entendi a ideia que foi posta, os meios para isso são pagãos, mas a gente consegue extirpar essa ideia de paganismo, fazer da mesma maneira que Paulo fez. Paulo, no meio daquele povo idólatra ali, com vários deuses no altar, ele não saiu limpando tudo aquilo ali, porque o meio que ele tinha ali era um meio idólatra. Era um meio que ele se encontrava ali com pessoas que adoravam falsos deuses. E ele fez o quê? Ele olhou a oportunidade, ele enxergou ali uma maneira de fazer a graça de Deus ser anunciada, de fazer o evangelho ser pregado, e foi o que ele fez. Então, como que a gente deve se portar diante disso? Da mesma maneira, porque a gente se encontra em uma época onde as pessoas vão idolatrar presentes, vão idolatrar pessoas, vão idolatrar o Papai Noel, não vou entrar nisso, mas vão idolatrar todas essas coisas, mas a gente vai fazer diferente. A gente vai olhar para todas essas coisas, vai mostrar que essas coisas não são objetos que merecem a glória, que merecem a adoração, e vai apontar para o verdadeiro ser que merece, que é Deus. Então a gente pega tudo isso e desvia o foco disso, e tira o foco disso e mostra: o foco é Cristo. O objetivo é Cristo. A intenção é Cristo. E não é o Cristo que o mundo prega, é o Cristo que a Bíblia ensina. Não é o Cristo que as pessoas dizem acreditar, é o Cristo que a Bíblia ensina. É o Filho de Deus, é o verdadeiro Deus, é Ele. Então a gente precisa fazer isso, viver dessa maneira. É um desafio, mas é possível. Eu, pelo menos, acredito ser possível. Ótimo. Pode ler a gente. Eu vou ler o último aqui também. Foi bem interessante. Bom, acho que um ponto que a gente até falou, mas se alguém quiser responder também, achei bem interessante, assim, que é o questionamento. Que é: qual o fundamento bíblico para dizer que 25 de dezembro é o nascimento de Cristo? Então, a gente falou um pouquinho aqui, né? A gente falou que não tem nenhuma base bíblica para dizer que 25 de dezembro é o nascimento de Cristo. Alguns acreditam que foi em abril, algumas datas próximas, assim, de abril, algo do tipo assim. Mas fundamento bíblico para dizer que é 25 nós não temos. Bem, minha resposta seria essa: fundamento eu não tenho. Mas eu acredito que seja isso aí mesmo. Eu acredito que, como eu falei, um dos argumentos é a gente pensar que nessa época de dezembro, no local em que Jesus nasceu, é meio que difícil, né? Uma criança conviver no lugar que ele conviveu, e até mesmo os animais, e enfim, hoje, se você for olhar, é realmente impossível, não tem como. Não tem como, precisaria de muitas, como que se pode colocar? Precisaria de muitos objetos, muitas coisas ali, precisaria de ter um suporte muito grande ali, para poder uma criança nascer no lugar em que Jesus nasceu nessa época. Então é difícil, muito difícil. Eu acredito que a época não permitia ter isso. Como a gente falou um pouquinho aqui, que essa data 25 de dezembro foi por causa dessa Saturnália, né? Foi por causa dessa festa de Saturno. Então foi mais ou menos por isso que essa data foi, a gente pode dizer que ela foi escolhida, mas biblicamente essa data, dia 25 de dezembro, ela não existe na Bíblia, né? Perfeito. Bem, seria, mas acho que a maioria das pessoas também conhecem que as pessoas sabem que essa data 25 de dezembro não está na Bíblia. Por exemplo, assim como a palavra Trindade também não está na Bíblia, mas é um termo que foi usado, não sei se isso tem muito a ver, mas foi um termo que foi usado para poder assim, entender qual é esse mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a palavra Trindade, a gente sabe que não existe na Bíblia. Nem por conta disso a gente pode dizer assim: nós não vamos deixar de adorar a Deus, a servir ao Senhor e pedir para que o Espírito Santo de Deus seja em nossas vidas. Até porque a gente vai fazer uso de princípios, né? Apesar de não ter escrito claramente certas coisas, tem princípios claros na Bíblia que nos dá essa liberdade. Natal é tempo de renovação, de reflexão. Representa paz, saúde, esperança.
A gente já está chegando aí praticamente no final, e antes da gente chegar na aplicação, na conclusão sobre esse tema, quais seriam os perigos que a gente pode cair ao comemorar o Natal contemporâneo? Agora vocês podem meter a lei no Papai Noel. Pode falar, o Eduardo ficou meio silencioso aí. Pode falar. Não, tô tranquilo. Então, acredito que existe sim um certo traço até hoje de paganismo, porque a troca de presentes, na verdade, é a prática mais antiga, né? Desde a festa da Saturnália já existia a troca de presentes e as comemorações da época. Mas essa troca de presente aí não seria em relação ao que os magos fizeram? Levaram presente para Cristo? Sim, mas não necessariamente seriam umas às outras. Acredito que sim, pode se interpretar dessa forma, e esse não é o principal dos pontos. Mas a ideia de que é ensinado hoje que não só é dada a troca de presentes, mas que também existe um Papai Noel, né? No caso, vamos entrar no mérito de São Nicolau para lá, mas Papai Noel e as práticas da festividade do mundo secular, né, como a gente pode denominar assim, de bebedices, de farras, de conversas que não convêm, são coisas que o cristão hoje ele deve se desviar, até porque na maioria das famílias os cristãos eles são minorias ou eles não são todos, né? Então algumas coisas os cristãos devem tomar cuidado durante a festividade do Natal e, claro, manter sempre o foco que o Clinton citou anteriormente, que eu achei muito bom, sobre fazer todas as coisas para a glória de Deus. Que se a gente comemora sim o nascimento de Jesus, que acreditamos sim ser um fundamento cristão de genuidade sincera, então entendemos que os cristãos devem tomar cuidado, mas que não devem deixar de comemorar por esses cuidados. Não sei se ficou claro, ficou tranquilo? Sim, deu para entender. É perigoso a gente cair no paganismo que o mundo realmente ensina, que o mundo realmente prega. E eu acredito que isso tem sido parte das minhas falas desde o começo, né? O cuidado de você estar diante de uma sociedade totalmente ímpia, totalmente depravada, um mundo que jaz no maligno, conforme a Bíblia ensina, pessoas depravadas que realmente vivem uma crise ética, uma crise moral, que são inimigas de Deus. É perigoso a gente deixar o nosso coração ser levado pelo coração das pessoas. A gente achar que o Natal é uma época que a gente simplesmente vai ter folga do trabalho e a gente simplesmente vai simplesmente parar de fazer as coisas que a gente faz no dia a dia. A gente vai ter um momento de descanso, ou até mesmo a gente vai olhar para uma oportunidade de levar a criança lá no shopping para poder tirar foto no colo do Papai Noel e enganar a criança e deixar a criança achar que o Papai Noel é um homem que vem dar presente porque a criança se comportou o ano inteiro. Isso é perigoso porque vai fazer com que a criança cresça com a mentalidade de barganha, a mentalidade de troca. Eu vou obedecer meus pais para eu ganhar alguma coisa, e não é assim que Deus faz. Deus nos abençoa tanto, e nós desobedecemos tanto Ele. Por quê? Porque isso é graça. Deus ele mostra para a gente em toda a Bíblia que o que nós recebemos da parte dele sempre é graça. Nunca é mérito, nunca é porque eu faço, nunca é porque eu me comporto. Então é um perigo muito grande de querer usar a figura de um homem, usar a figura do Papai Noel para poder dizer que a criança precisa merecer para depois no final do ano ganhar um presente. Eu acredito que é um perigo muito grande. É a idolatria da qual Calvino fala que o nosso coração é uma fábrica, é ídolo todo dia, é ídolo o tempo todo, é você colocando a figura de alguém só para poder
deixar sua criança, seu filho mais à vontade. Eu e a minha esposa, nós optamos por ensinar para o nosso filho que essa figura do Papai Noel nada mais é do que uma figura inventada, um personagem fictício, assim como o Batman é, assim como os Power Rangers é, assim como qualquer desenho é. Por quê? Porque isso não pode fazer parte da vida das nossas crianças como se fosse alguém que a gente vai deixar eles acreditando até o dia que eles crescerem e falar assim, nossa, o Papai Noel ele não existe? Sério? Não, é uma mentira, Então, a gente tem que fugir dessa mentira e tem que ser plenamente verdadeiros, não só com os nossos filhos, mas com o mundo também. O mundo que ama mentira. E nós, como somos amantes da verdade, e principalmente da verdade de Deus, né, ensinada claramente na Escritura, né, essa verdade que o próprio Deus revelou para nós, nós precisamos então tomar cuidado com isso, com essa idolatria. Acredito que a idolatria é o maior inimigo do crente hoje na sociedade durante toda a época. E no Natal isso acaba sendo muito atraente, perigoso para o crente. Porque quando a gente fala a respeito de se cair no perigo de comemorar o Natal contemporâneo, a gente está querendo, bem, pelo menos a ideia é tentar dizer o seguinte, que a respeito, por exemplo, algumas pessoas pensam que agora o Natal é sinônimo de apenas de trocas de presentes, ou de comer panetone, comer rabanada, e vai se esquecendo até mesmo essa questão do encontro das pessoas, de se reunirem, que eu acho legal, acho bacana sim, mas às vezes esquece da verdadeira essência. Você concorda com isso, Jamil? Você acha que é mais ou menos isso daí? Eu acho que é mais ou menos isso, porque se acabar esquecendo a verdadeira essência, como foi dito, colocar o Papai Noel, a árvore de Natal. E acho que um outro ponto também que as pessoas que usam muito no Natal é usar o Natal para fazer ação social. Uhum. Inclusive, muitas igrejas fazem isso, preparam, eu acho legal fazer uma cesta de Natal, entregar nos bairros mais necessitados, mas só lembrar deles numa época do ano, num dia. A pessoa só merece se alimentar no Natal, só merece ser supridas no Natal. Uhum. E muitas igrejas têm feito isso, promovido, acham bonito, falam, não, nós entregamos 1000 cestas de Natal, mas e o restante do ano? Exatamente. E ainda se gloria nisso, né? É um enorme perigo isso, né? Isso que você falou, deixa eu complementar, por favor, porque eu me esqueci de uma coisa interessante. A gente está falando de Natal, a gente está falando de uma época em que as pessoas pensam que os ímpios estão mais receptivos para poder receber o Evangelho, para poder ouvir o Evangelho. Isso é uma mentira. Isso é uma grande mentira, porque o ímpio ele nunca está receptível para receber o Evangelho. Não importa a época, não importa. Essa ideia de que o espírito natalino deixa a pessoa mais sensível para ouvir o Evangelho, para querer Jesus, é uma mentira. Porque a Bíblia vai dizer que desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, e para ser mais exato, desde o nascimento da pessoa até o dia da morte dela, o homem está morto nos pecados até que ele se arrependa. Ele não consegue compreender as coisas de Deus, ele está com o coração duro que nem de pedra, é um coração de pedra. Então não adianta pensar que o Natal vai ser a época, então a gente vai fazer tudo isso, vai preparar essa cesta, vai entregar, vai alimentar as pessoas. Por quê? Porque nessa época as pessoas ficam mais sensíveis, as pessoas ficam mais fáceis de receber o Evangelho. Mentira. Para o homem é impossível receber o Evangelho, não importa a data, não importa a época. Por isso que é uma obra de Deus, por isso que é Deus operando a salvação no homem, não o homem junto com Deus. Por isso que é Deus fazendo a obra, não o homem ajudando Deus a fazer. Então eu queria complementar com isso que eu tinha me esquecido. É importante demais lembrar disso. O Natal é uma época, assim como todas as outras, que o homem não consegue crer no Evangelho. Somente se o Espírito Santo tirar as escamas dos seus olhos e regenerar o seu coração é que ele vai conseguir crer. Do contrário, é impossível. Não tem como. Acho bom só pontuar, porque o Clinton falou uma coisa muito importante e eu tinha dito uma coisa
parecidamente contrária anteriormente. A ideia é que o homem não irá entender o Evangelho se não for pela ação transformadora do Espírito Santo. Muito bom, muito bom. Isso é claro em todas as Escrituras. Mas o Natal é uma data que nós podemos pregar o Evangelho sim aos nossos familiares. Nós podemos usar a data para pregar o Evangelho, para conversar com todas as pessoas sobre a causa e o motivo real da vinda de Cristo. De modo nenhum, Natal vai, de certa forma, amolecer o coração do homem. Isso é impossível. O coração do homem é duro como de pedra e está morto em seus delitos e pecados. Mas, sim, podemos, de uma certa forma, através dessa data, pela reflexão que a data traz, pregar o Evangelho e o propósito e o motivo da vinda de Jesus Cristo a este mundo. É porque é uma data ímpar porque a gente tem acesso a algumas pessoas que a gente talvez não tenha ao longo do ano. É uma data diferente porque a gente não tem o contato todo dia, por exemplo, com tio, tia, primo, que moram em outra cidade, em outro estado. Então é uma data diferente. Nesse sentido a gente aproveita a oportunidade, mas de modo nenhum o espírito natalino dá ao coração do homem um solo melhor, mais receptível ao evangelho. Não. Mentira, isso é uma mentira contada. É uma mentira contada para aqueles que acreditam que o homem coopera com Deus, né, na salvação. Biblicamente não é isso que traz. Então o Natal é uma oportunidade de pregar o Evangelho, assim como todas as outras, mas é diferente, porque a gente vai ter acesso a algumas pessoas que a gente não tem ao longo dos outros dias do ano. Mas jamais o coração do homem vai amolecer só porque é Natal. Se fosse simples assim, né, a salvação não seria pela graça, a salvação não seria pelo agir de Deus. Seria simplesmente porque o homem nessa data e pronto. E a gente teria vários avivamentos no Natal, né? E não é assim que acontece. Avivamento não é programado. Perfeito. Para mim seria assim o nascimento de Jesus Cristo. As pessoas tinham mais que procurar uma igreja, não festa, presente. Isso aí não... Eu acho que não tem nada a ver. Tem pessoas que estão no 25 de março, vão fazer compra, vão comprar bastante presente. Tem pessoas que não têm presente. Então eu acho que o Natal está bem relacionado com Cristo. Espero que as pessoas entendam essa data dessa forma, né? Trazendo isso para suas casas, para sua família, para os amigos, que seja uma data fraternal. Natal para mim podia ser até o ano inteiro, né? Tivesse essa paz, só não nessa data como todo ano, né? Muito bem. Então vamos chegar aí na aplicação do nosso tema de hoje, as considerações finais. Por favor, falam aí em poucas palavras por que jamais devemos nos esquecer da essência do Natal e por que ou com alguma passagem bíblica, enfim, por que jamais devemos nos esquecer da essência do Natal. É isso aí. Bom, eu acho que nós jamais devemos esquecer da essência do Natal, porque na verdade o nascimento de Cristo não deve ser comemorado somente numa data, né? O nascimento e a morte de Cristo deve ser sempre comemorado e lembrado para nós cristãos, porque sem o nascimento não haveria morte. Então não tem como fazer ou comemorar a morte ou ser salvo pela morte de Cristo sem lembrar do seu nascimento. Lembrar da sua vida. E o mundo contemporâneo, o mundo consumista, tem usado esse momento de festa para mudar o foco, né? Para ganhar dinheiro, para angariar fundos, porque as pessoas acham que é o momento de gastar, o dinheiro é tudo, e assim você perde o foco. Você perdendo o foco, perdeu Cristo, perdeu o sentido do Natal, virou mais um feriado qualquer. E não devemos esquecer disso, porque o nascimento de Cristo eu acho que é a data mais importante para nós cristãos. E devemos aproveitar o momento de reunir a família para celebrar o nascimento com um culto, com uma celebração,
é um momento que as pessoas, os seus familiares vão te ouvir e você vai poder falar de Cristo. Pode ser um momento que Cristo vai usar para alcançar o coração de alguém perdido. Não que o coração dele esteja mais amolecido, mas é um momento... Ninguém sabe o momento que Cristo quer usar, que o Espírito Santo vai tocar alguém. E pode ser nesse momento que o Espírito Santo vai te usar para resgatar o seu filho. O Cristo vai usar para resgatar o seu filho. Então, eu acredito que, resumindo tudo que a gente conversou, eu particularmente entendo que a idolatria e o verdadeiro paganismo, o principal paganismo não é a data, e sim o nosso coração. Se a gente permitir que o paganismo adentre o nosso coração, que o paganismo adentre os nossos hábitos, o nosso modo de ver as coisas, isso sim se tornaria muito preocupante. Que a data, apesar de ter a origem que tem, ela remete sim à lembrança do nascimento de Jesus, e essa lembrança deve ser sim diária, mas esse dia instituído para essa comemoração é algo bom e nós devemos tirar proveito dela. Muitas pessoas no Antigo Testamento morreram sem ver a promessa. Nós estamos em um tempo de muito privilégio. Simeão teve o privilégio de ver a Cristo, e o Espírito prometeu a ele que ele não morreria sem ver o Filho de Deus. Então, os olhos dele contemplaram o Filho, e nós hoje desfrutamos da presença do Espírito. Então, eu acredito que o paganismo, o problema principal do paganismo não é na data, e sim no nosso coração. Nós devemos sim manter o nosso coração puro, incorruptível, mas do mesmo modo nos lembrar, nos alegrar pelo nascimento e vinda do Filho de Deus à Terra. Bom, eu vou fechar então com um texto que mostra porque é essencial a gente não só comemorar o Natal, mas saber comemorar o Natal. Isaías 9, versículo 6, muitos anos antes de Jesus Cristo vir à Terra, no ventre de Maria e nascer, Isaías já havia dito, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Por que é importante a gente entender essa essência e viver essa essência? Porque que vai dizer que dois dos nomes de Jesus aqui que é colocado é Deus forte e Príncipe da paz. Deus forte é importante estar gravado no nosso coração, porque Jesus Cristo é esse Deus que veio até aqui, que continuou sendo soberano enquanto estava aqui, mas ainda assim ele sofreu uma morte, ele ressuscitou e ele prometeu que iria voltar. Então, somente Deus para fazer algo desse tipo, algo dessa natureza. Homem nenhum seria capaz de fazer isso. Somente o Deus forte é quem fez isso. E Príncipe da paz, porque em meio a tanto caos, em meio a tanta coisa ruim que nos cerca, que nos acontece, ele é o Príncipe da paz. É ele quem nos dá essa paz. Ele não dá essa paz como o mundo dá. Ele dá essa paz como sendo vinda do próprio Deus. Uma paz que preenche o nosso coração. Uma paz que nos permite desfrutar de algo que ninguém nesse mundo é capaz de desfrutar se não for através de Cristo. Então, graças ao menino que nos nasceu, é porque essa salvação nos é chegada. Então, é essencial. Isso me falta palavras para poder descrever o fato do nascimento de Jesus. As pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam ouvir sobre isso. As pessoas precisam entender que Jesus Cristo nasceu. E que não é o Jesus Cristo que elas ouvem por aí, mas é esse Jesus Cristo, que é Deus forte e que é Pai da eternidade e que é Príncipe da paz. É esse Jesus Cristo que as pessoas precisam conhecer. Só para complementar o que o Clinton disse, ele falou a respeito da profecia da vinda de Cristo. Em Lucas capítulo 2, versículo 10, em diante vai dizer que o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo.
é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, a paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então a gente vê que Deus fez a promessa da vinda do seu Filho e essa promessa se cumpriu. Quando a gente se depara com isso, o Natal não é só essa comemoração, essa lembrança do homem indo ao encontro de Deus, indo em comemoração a Deus, mas é lembrar que Deus veio ao nosso encontro, que Deus ele se fez homem para vir e salvar-nos dos nossos pecados. Essa é a maior essência do Natal, lembrarmos que se um dia ele veio, um dia ele também vai voltar para nos levar para morar eternamente com ele. Amém? Amém. 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 Perfeito. Gente, eu quero agradecer a vocês de todo o coração. Muito bem, chegamos ao final de mais um podcast. Eu quero agradecer a você pela sua participação, você que ouviu esse episódio até o final, muito obrigado. Mas e aí, o que você achou do episódio de hoje? Tem algo aqui que chamou a sua atenção? Tem algo aqui que você discorda do que a gente disse? Então deixa a sua opinião aí, beleza? Então, até a próxima, valeu, fui!